Me peguei pensando, será que gravo esse vídeo ou não? E aí pensei, pelo sim, pelo não, vamos ver se vai ficar bom. Se tu tá assistindo é porque ficou razoavelmente bom. E esse vídeo é sobre o quê? Sobre as minhas primeiras aulas de natação. Hoje foi a minha segunda aula. Antes de falar sobre a segunda, eu preciso falar sobre a primeira. E antes de falar a primeira, eu ainda preciso falar sobre o quê? Sobre medo. Que eu sempre tive muito medo de água. Medo, assim, até na praia, sabe? A água a onda, ela vem vindo, e aí começa a bater uma aguinha na cintura e o desespero já começa a bater também. Então eu sempre tive muito medo e eu resolvi enfrentar esse medo porque eu quero que os meus filhos aprendam a nadar, não porque eu quero, porque eles gostam de água. Então, para servir de certa forma como incentivo para eles se sentirem mais motivados, encorajados também, claro, eu decidi começar a fazer aulas de natação. Eles também já estão fazendo, para eles é tudo brincadeira, né? Porque, afinal de contas, o medo é, né? Tudo fica aqui na nossa cabeça, pra tudo. Eu tenho medo de água, pode ser que eu tenha medo de alguma outra coisa. Tem gente que tem medo do escuro e tá tudo bem. Então, vamos ao primeiro dia de aula. Foi cruel, foi terrível. Fiquei com muito medo, muito medo mesmo. A água da piscina, ela bate mais ou menos nessa altura, assim, do meu peito aqui, né? Então, fica mais ou menos nessa altura aqui. À medida que a água vai chegando próximo, assim, do peito, eu já, nossa senhora, já vai me sufocando. Hoje, na segunda aula, já estava menos pior, essa sensação de sufoco, né? Já foi mais fácil. Uma outra coisa que aconteceu, eu tive, como eu fiquei muito tensa por conta do medo, porque assim, com a cabeça de fora d'água até que tava razoavelmente tranquilo até ali, né? Só que tinha alguns exercícios, né? Faz bolinha, agacha, né? Dobra, flexiona o joelho, agacha, faz bolinha com a boca, né? Soprar a água faz bolha. Então, mesmo isso que é uma coisa tão simples, pra mim foi difícil. Aí, depois disso, pra sentir a água, sentir o movimento da água, nada muito exagerado. Movimentos simples, fáceis, rápidos, bem tranquilos, pra quem não tem medo. Mesmo o mais simples pra mim, eu tinha dificuldade, tinha medo, tive. Foi um pouquinho complicado essa primeira aula. Eu fiquei tão tensa que eu sentia o meu corpo todo firme. Eu tive cãibra nos braços, principalmente nos dedos. Eu nem sabia que existia essa possibilidade nas mãos. Nos pés eu já tive muito tempo atrás, uma vez. Mas eu não sabia essa possibilidade nas mãos. Os meus dedos, eles simplesmente se abriam assim e ficava, sabe? Muito estranho. Eu nem sabia que isso era possível acontecer, mas aconteceu. Mas enfim, sobrevivi à primeira aula. Hoje fui para a segunda, já foi um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Aí hoje tive alguns acessórios, ajudei de alguns acessórios, uma pranchinha para segurar e ir assim de frente. Dei alguns mergulhinhos, assim, mergulhinho de 1 segundo, sabe? Assim, tum, já volta. Entra na água e sai, entra na água e sai. Respirava muito, respirava para encontrar coragem. Daí quando via a coragem, eu ia, às vezes ela desaparecia na metade do caminho e nem dava tempo de entrar embaixo d'água. Mas eu pensava, eu não vim até aqui para existir agora, né? Então, vamos lá. Eu respirava para me acalmar, para tentar relaxar. E eu pensava, relaxa. Tá tudo certo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Meu pensamento era esse, né? Então eu fazia os mergulhinhos conforme era pedido, usei a pranchinha conforme foi pedido, que na verdade era só segurar ela assim, uma pranchinha bem pequenininha mesmo, assim, sabe? Bem pequenininha, só segurar e ir assim, de barriga para baixo, e caminhando na piscina, e voltar segurando na prancha, só isso aí. E depois um outro exercício era usando um espaguete, grande por sinal, assim, né, até razoavelmente grande, acho que sei lá, uns 2 metros de comprimento. Aí eu coloquei ele, era para fazer de costas, então coloquei ele em torno das minhas costas, apoiando desde o pescoço, pegando todo esse movimento aqui, né, vai da mão, assim, né, faz um formato de U. Então, fazendo o formato de U, eu consegui abraçar ele, ainda com a ponta dos dedos, né? A ponta da mão aqui, né? Eu consegui ainda segurar. E ele fazia todo o contorno ao redor dos meus braços, passando a curvinha como se fosse U, passando a curvinha atrás do meu pescoço. Então, essa parte até que foi tranquilo. Eu me senti muito confiante, porque meu problema é, de fato, o medo da água no nariz, né? Porque o risco de afogamento, medo de se afogar, né? Então, o medo é de se afogar, não que eu tenha medo de água. Se eu tivesse tanto medo de água, nem banho tomava, né? Então, assim, até que foi tranquilo nessa parte. Então, o de barriga pra cima era para usar o espaguete em torno do corpo, né? Na região superior. E tentar fazer os movimentos com os pés, assim, né? Essa parte aí eu achei que foi tranquilo, porque, como eu disse, o meu medo era com o nariz embaixo d'água, né? Então, como eu tava com a cabeça de fora, assim, né? Eu enxergava tudo que tava acontecendo. Não tinha chance, não tinha risco, assim, né? De entrar água no nariz pra respirar. Então, tava
tava tranquilo, então eu consegui nadar de costas, segurando um espaguete, mas eu nadei de costas. Fiz esse exercício 2 vezes, então vai e volta, descansa um pouquinho, vai e volta, descansa. Aí um outro exercício que eu achei até interessante era uma argolinha. Precisava colocar ela no degrau da escada, embaixo na água, né? Largava ela ali e eu precisava pegar ela de volta. Só que na hora de pegar, eu precisava colocar a cabeça embaixo d'água, segurar o fôlego, pega a argola e sai pra fora da água. E aí respira, solta o ar. Coloca a argola no degrau da piscina, puxa o ar, né? Inspira, segura, cabeça embaixo d'água, pega a argola e sai. Esse movimento até que foi tranquilo porque era rapidinho, só que à medida que os degraus da escada iam descendo, eu ficava um pouquinho mais de tempo embaixo d'água. Até brinquei com o professor no último degrau, falei, pô, sacanagem, né? O último degrau, eu não conseguia largar a argola, eu precisava enfiar a cabeça embaixo da água para conseguir largar a argola. Aí eu saía e depois eu precisava enfiar a cabeça embaixo da água para pegar a argola, que esse era o objetivo. Então, para cada degrau, eu precisava repetir esse exercício 3 vezes. No começo, até que eu achei fácil, porque os degraus ficavam mais altos, era praticamente só esticar o braço e pegar, mas à medida que foi aumentando a profundidade, foi ficando um pouco mais difícil. Então, pro meu segundo dia de aula foi isso, eu achei até que foi tranquilo, porque a maior parte dos exercícios não eram com a cabeça embaixo da água, e de certa forma eu quebrei um pouco essa barreira, esse medo da cabeça embaixo d'água. Por mais que seja rapidinho, pra quem tem medo, é muito difícil colocar a cabeça embaixo d'água. Eu sei que é fácil, puxa o ar, segura e tá tudo bem, mas o que é fácil pra uns, pra outros nem tanto. Tudo depende do grau de medo e dificuldade que cada pessoa tem. Então, esse é o meu medo. Compartilha e escreve aqui embaixo nos comentários qual é o teu medo. Tem medo de alguma coisa? Do que tu tem medo? Qual a tua dificuldade? Vamos compartilhar experiências. Eu pensei por muito tempo se eu ia compartilhar isso ou não aqui no meu canal. Eu decidi compartilhar porque talvez esse vídeo inspire algumas pessoas, não é mesmo? Porque às vezes as pessoas têm medo e aquele empurrãozinho, alguém inspirando, pode ser o pontapé inicial para a pessoa criar coragem e ir lá e fazer por ela mesma. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tu tenha te inspirado. E se não te inspirou, que serviu de forma como entretenimento para te ver que algumas coisas, algumas barreiras a gente consegue quebrar sim, só tem que dar o pontapé inicial, criar coragem de começar. O mais difícil sempre é começar, depois continuar, é claro, né? Para manter constância, persistência e melhorar a cada dia. Isso eu tô falando nas aulas de natação, mas isso vale para corrida, vale para frequência, né? E persistência para quem vai para academia, qualquer atividade física, yoga, vale para tudo. Para ter constância e persistência, a gente precisa começar e depois não falhar. E uma coisa importante é se organizar para não falhar, sempre deixar tudo pronto, organizado. Roupa, calçado, bolsa, tudo que vai precisar. Porque aí no dia seguinte, quando tu precisa fazer alguma coisa, tu vai pensar, antes de tu decidir não ir e fazer alguma coisa, alguma atividade física, tu vai pensar, poxa vida, né? Já tive todo um trabalho para lá e fazer, deixar pronto, que é só pegar minha bolsinha e sair, já que é só isso, então eu vou pegar ela e vou, né? Porque senão foi um trabalho perdido. Um tempo que eu perdi me organizando para aquilo, e aí eu simplesmente não vou, não dá, né? Então não dá para falhar. Achei interessante trazer essa experiência, né? Mas então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um joinha, que ajuda demais o canal. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!